Olá, bom dia! Bom dia, eu tentei me vestir um pouco de cor, porque você sempre tem tanta cor. Eu normalmente estou de preto, branco, então eu falei, agora eu vou falar com a Renata, eu tenho que dar pelo menos Ah, um. porque você é mais clarinha, né? Como eu sou morena, eu acho que Nossa, eu cor sou. sempre dá um up. Ah, e o sotaque, nossa, que saudades do Rio de Janeiro. Só de ouvir assim já dá, né? Como é que você Pois é, tá? você tem que vir assim que puder. Tô bem, né? Nessa nova, redescobrindo essa nova rotina de isolamento, transformando You Must Go, You Must Stay, dando dicas do que fazer dentro de casa, de delivery, que é o que a gente tem que fazer agora, né? Ajudar o leitor a se distrair, descobrir o que fazer dentro dessa pandemia. É incrível. E bom, primeiro de tudo, Renata, eu queria te agradecer por participar do nosso live. Olha, eu queria te contar, eu acho que assim, entre a gente já se viu nos piqueniques, em eventos e Uhum, mil coisas, mas eu lembro uma das vezes que eu te vi também fora do Brasil, na Virtuoso, em Las Vegas. E foi. assim, era sempre aqueles encontros super corridos, a gente sempre falava, vamos combinar um café? Não, sei. Exato. E eu posso falar, eu já falei no último live que eu tive também com a Mari Kufer, com a Lala Rebelo. A única parte boa de tudo isso aqui, porque é um momento complicado, é isso, a gente consegue se encontrar É e ver verdade. pessoas que a gente nunca tinha tempo, se aproximar de pessoas que eu sempre quis, mas não consegui. Então, obrigada por participar, por estar aqui com a gente. Eu valorizo Imagina, muito, agradeço. eu que agradeço o convite, super te admiro, nossa, seu trabalho é excepcional. E eu também acho isso, que esse isolamento, pelo menos, está nos proporcionando isso, né? Esse tempo da gente conversar, né? É. Pessoas, a gente sabe que a gente tem muita coisa em comum, tem uma vida parecida, e na correria do dia a dia a gente não consegue, né? Como você falou. Então, pelo menos, a gente tem essa chance de bater um papo e de dividir esse papo com todo mundo que está nos assistindo, né? Não, é muito bacana. E eu queria até, vou te apresentar com You Must Go, mas eu queria realmente que você contasse um pouquinho da tua trajetória, porque eu acho que você tem uma vida muito parecida com a minha, que é 90% do tempo viajando, né? Então, assim, Sim. cortaram nossas asinhas, eu imagino que você tinha uma agenda insana, igual que a minha, estava para o ano bombando com mil coisas, e cortaram nossa asa, a gente está aqui, mas você tem uma história muito especial, né? Você começou com a Globo, você é jornalista, então Uhum. conta. Eu acho que tem aqui, a gente tem uma mistura gostosa de algumas pessoas que já te seguem, algumas pessoas que podem. Duvido que alguém está te conhecendo pela primeira vez, mas talvez não te conheça, não conheça a tua Lógico. história. E eu admiro muito a tua história, então eu adoraria que você contasse um pouco. Que bom, obrigada. Como você disse, né? Eu sou formada em jornalismo pela PUC aqui do Rio. Mas assim, quando eu era criança, eu morei na França com os meus pais, que foram estudar em Paris quando eu era bem pequena. Então, eu tenho uma certa relação afetiva com a cidade, porque eu voltei várias vezes com eles e falo francês. E meu pai não está mais aqui, então também é um lugar que me lembra muito ele. Claro. É, então, é uma cidade para mim muito especial. Depois, na adolescência, eu morei em Washington, também que meu pai foi trabalhar, minha mãe foi fazer doutorado. Então, me formei na high school lá. E aí, né, como jornalista, trabalhei em televisão 20 anos como repórter. Como você falou, comecei na Globo, depois fui para o Multishow. Então, fiquei 10 anos na Globosat. Aí, trabalhei no Telecine, no Canal Brasil, sempre como repórter, cobrindo essa área de entretenimento. Aí, nessa época, eu comecei a namorar meu, então, agora marido. Ele trabalhava com música, trabalhava em gravadora. E aí, ele foi transferido para a Espanha. E Olha. a gente ainda namorava, eu fui com ele, moramos em Madrid 4 anos. Então, eu costumo dizer que eu sou meio cidadã do mundo, porque né, eu já tinha tido essas experiências com os meus pais, né? E que é uma coisa, você morar na adolescência, eu morei em Washington, né? Capital americana, então quando eu tinha 15 anos, então isso te abre o olhar, né, para o mundo de uma outra maneira, porque eu conheci, aos 15 anos, conheci gente do mundo inteiro, né? Sem Ainda dúvida. mais sendo a capital, né? E era engraçado, assim, numa época, né, pré-internet, mas que você chegava na cafeteria, era tudo meio segregado, né? Os asiáticos numa mesa, os latinos na É, outra, os o pessoal do grupinhos, Middle East. né? Exatamente. Bem aquela coisa de filme, né? É bem gringo.
Exatamente. Mas que aí, né, vai te abrindo a cabeça. Eu digo que foi, acho que foi fundamental na minha vida e na do meu irmão, e ainda mais a gente tendo escolhido fazer jornalismo, meu irmão também é jornalista, né, e fora o inglês, que aí você adquire, e aí isso abre as portas, né? Então, no Multishow, eu era sempre a repórter. Quando tinha uma entrevista em inglês, era eu. Então, fui para Londres entrevistar o Elton John. Que legal. Fiz pré-estreia do Tom Cruise com a Cameron Diaz, Red Carpet. Nossa, Sempre... que dureza, hein? Ainda naquela época, assim, o Tom Cruise. Não, e agora o Elton John, então, tá mais no auge. Bom, mas não. nunca dá pra falar, mas... Exato, foram entrevistas incríveis. Aí, quando eu voltei da Espanha, eu tinha pedido demissão do Multishow para ir, né? Então, eu tava trabalhando como freelancer. Aí, comecei a ver uns blogs pipocarem aqui e ali. Eu falei, vou fazer um blog. Quando foi? Que ano que foi isso? 2012. Foi quando você... Ah, legal. Comecei a TL com 2012. Uma data importante aí. Pois é, tu viu? Mais uma coisa em comum. E aí mas Tina, sem pretensão alguma. Era mais assim, eu estava trabalhando como freela, eu estava com tempo disponível, eu tinha morado fora, né? Tinha algumas cidades que eu me sentia confortável de escrever sobre elas, porque eram lugares que eu conhecia bem. Então, era um ponto de vista muito pessoal, sabe? Era uma vontade Mas de isso escrever. que é o gostoso. Exatamente. Essa é a parte boa, né? Talvez Também você não sabia acho. disso naquela época. Né? A gente fala, bom, vou fazer meu blog, mas quando você faz uma coisa pessoal e você... É o que a gente está fazendo. Você bate um papo com uma amiga e deixa as pessoas entrarem, fica mais interessante do que se você escrever, né? É diferente o olhar. Sem dúvida. Não, e é o que eu costumo dizer também, né, para quem está começando ou para quem pergunta como é que faz, quero abrir um blog. Acho que o principal é que assim, você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser autêntico, você tem que escrever sobre o que você sabe. Você tem que falar sobre aquele assunto que você domina, né? Se você nunca andou de moto, não adianta você falar sobre viagem de moto. Se você nunca foi no hotel de luxo, não adianta você falar, né? O que não tem nada tem que ter demais. credibilidade. Exatamente, tem espaço para todo mundo. Então, assim, se você é mochileiro, fala de viagem com mochila. Se você tem filhos, fala de viagem com criança, né? Eu acho que é uma dica tão simples, né? É tão simples, mas assim, dá para errar, falar, não, é que eu gosto daquilo, mas talvez você não conhece. Exato, entendeu? Eu adoro comer bem, mas eu não tenho dote culinário. Não adianta eu começar a fazer vídeos, sabe? Não me sinto confortável, porque não é eu só que eu domino. Né? Então eu acho que é um pouco por aí. Só um paralelo, a gente vai fazer um live do Pão e Caviar com o Zé na segunda. E eles falaram, Tina, vamos fazer um negócio da gente cozinhar? Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu sou que nem a Renata. Eu gosto de comer, eu preciso que... Agora, se me põe na cozinha com vídeo ainda, eu acho que eu tenho treco. Tipo... Exato. É por aí. Mas, enfim, aí eu comecei, né? O You Must Go começou como... Tanto que o nome foi o nome foi mudando, sabe? Primeiro era Histórias da Renata, depois virou You Must Travel, até eu chegar em You Must Go, porque eu queria que fosse um nome que o mundo inteiro entendesse. Quando eu viajasse e falasse o nome do blog, eu queria que as pessoas, né, lá fora entendessem. E o brasileiro que viaja, obviamente, sabe falar inglês também ia entender. E aí eu, aos poucos, comecei a frequentar as feiras de turismo, né? Na época a BAV ainda era aqui no Brasil, ainda era aqui no Rio. Eu lembro que foi a primeira feira assim, de turismo que eu fui, a BAV, aí depois a WTM. E aí comecei a me relacionar com as assessorias de imprensa, porque apesar de eu ter sempre viajado muito, ter morado fora, eu nunca tinha trabalhado com turismo, né? A minha área era mais entretenimento e cultura. Então, eu não conhecia as agências de comunicação focadas em turismo. Aí essas feiras me ajudaram, conheci umas outras bloggers no Twitter, né? Porque na época nem tinha Instagram. Olha como a mudança, né? Então, assim, elas também me ajudaram muito, porque a gente foi trocando ideias, era gente que tinha blog antes de mim, eu fui aprendendo como se fazia. A gente, na época, chegou a criar uma rede só de blogueiras de viagem, mulheres. Que legal. Mas aí, será que não dá para retomar isso? Como é que ficou isso? Interessante, porque agora, olha que coisa, agora tá voltando muito essa rede de... Bom, mas continua, tem muita coisa para te perguntar. Ótimo. Aí, acabou não dando certo porque era muita gente, cada uma morava num lugar, então, assim,
foi ficando um pouco É. confuso. Não sei se hoje em dia como seria. Não, e aí eu comecei eu continuava viajando com meu marido, que é executivo, né? Então acompanhava ele em algumas viagens de trabalho, e aí ia aproveitando o conteúdo para escrever no blog, e aos poucos fui recebendo convites para viajar para press trips. Então, assim, eu lembro que o primeiro convite que eu recebia foi para ir para Jordânia. E Ai, eu que lembro que eu delícia. levei um susto, entendeu? Porque imagina, né, nunca tinha sido convidada para viajar, nunca tinha ido numa press trip, assim, de turismo, né? Tinha ido a viagem de trabalho, Claro. essas que eu mencionei de cultura. E aí eu lembro que chegou o e-mail, eu falei, nossa, me chamaram para ir para Jordânia! Que máximo, né? Logo um país exótico, Uau, diferente. incrível. Então, e aí ali começou. Aí a segunda foi Portugal, aí foi indo. Aí eu fui, né, me profissionalizando. Acho que aquilo que a gente estava falando antes, eu acho que como era uma coisa que eu sempre gostei muito e que, né, e aí eu sempre fiz com carinho e com seriedade, por ser jornalista, por ter cuidado, né, com o conteúdo, com o texto, que a gente sabe que faz uma diferença. Eu Ai. acho que esse foi um pouco o resultado do, do blog ter sido bem sucedido e ter sido bem aceito, Não, e é como é muito até legal hoje. porque você tem. Não, mas você tem uma bagagem ideal, né? Você é jornalista, então você tem um texto e você também foi apresentadora. Então você tem esse negócio que, sei lá, a câmera e você namoram, né? Tem um relacionamento Sim. aí, porque é incrível como tem pessoas que realmente têm esse relacionamento com a câmera, parece que eles brilham, parece que realmente estão. Assim, eu tenho zero relacionamento. Então, esse mundo aqui, para mim, é super novo. E eu admiro muito, porque, sabe, para quem nunca fez, parece muito mais fácil do que é. Vou te falar que sempre Sim. tudo parece fácil de longe. Aí quando você vai pôr a mão na massa, você fala, olha, não é tão simples assim. Mas tudo é a prática também, É, né? Você sabe que sem eu, dúvida. eu, eu dou um workshop de vídeo, né? Que depois a gente pode até combinar, Uhum, quando vou passar adorar. tudo isso. Que eu já fiz umas 5 edições, cheguei a fazer uma em São Paulo, porque quando, né, só um grande parênteses, quando começou o Instagram e quando liberaram os vídeos, né, primeiro foi o Snapchat, aí depois o Instagram liberou os vídeos, né, e aí todo mundo começou a ter o seu próprio canal, para mim, como você falou, eu adorei, porque o vídeo já era minha linguagem, já é Exato. um veículo que eu me sinto à vontade. E aí as pessoas começam, nossa, mas você fala tão bem, ai, você é tão simpática no vídeo e tal. Aí eu criei esse workshop de vídeos para as redes sociais, em que eu falo, em que eu dou umas dicas, tanto de, né, sabe, de aparência, de conteúdo, de como falar, de evitar vícios de linguagem, de pensar antes de falar, antes de ligar a câmera, né? Pensa o que você vai falar, para você não gaguejar, para você não cometer um erro de português, para não ficar ó, sabe? Coisas que você vê frequentemente, assim, nos stories, né? Não, mas é verdade, parece fácil. E assim, para mim eu tenho uma história parecida, né? Eu cresci no México, então meu coração de alguma maneira é mexicano. E aí eu Uhum. estudei na Suíça e fui morar em Singapura, daí eu fui morar em Turks and Caicos, aí morei em Nova York, daí morei em Miami e tal. Então eu penso em inglês. Então eu faço muitos erros em português, que assim, minha equipe olha para mim e eles falam, não. Ai, gente, é que eu tenho uma tradução simultânea o tempo inteiro, aí não tem Aham, como. Mas é verdade, claro. é um esforço, assim, é um exercício super importante, e eu acho que a prática, né? E ruim é que no Lives não dá pra você falar, não, peraí, para, volta, né? É aquela Não coisa, dá. é live. É Mas diferente, é mas é também, diferente. mas é também um bate-papo, né? Então, eu acho Não, que sem dúvida. as pessoas estão acostumadas. Mas você se sai super bem, você fala bem. Ah, Não tô vendo dificuldade obrigada. nenhuma aí, tô vendo você bem à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você falou que você começou o blog e, sim, teve toda essa transição, né? Até hoje, o Instagram, que virou a plataforma, eu acho que mais fácil, mais... ela tem um pouco de tudo dentro, né? Ela oferece um pouco Sim, do texto, muito da imagem, agora muito do vídeo e tal. E com teu olhar de jornalista, né? Porque é um olhar um pouco mais, que oferece um pouco mais analítico. Com tudo que está acontecendo hoje, como é que você vê essa transformação, que seja do conteúdo ou da mídia? Porque, sem dúvida, já o Instagram tinha um papel super importante, a mídia social, e no Brasil, mais que nada, é Instagram. Já estava com papel, estava crescendo e tal. E sempre todo mundo falava, bom, a gente não sabe até onde vai, de repente. E agora, com tudo que está acontecendo,
mesmo eu que não era muito estava ativa. habituada, eu não era do vídeo, eu tenho feito bastante e vejo que isso aqui é o futuro. Como é que é do teu lado? Eu acho que... Você diz nesse período agora da pandemia que você está dizendo, Porque né? agora tá tudo mudando, né? Parece que tá tudo tendo Exato. uma transformação. Tudo que vinha mudando gradativamente, de repente deu um... né? Vai tudo mais rápido. Exato. Não, eu acho que as mídias sociais estão tendo um papel, né, super importante nesse momento, fazendo com que a gente se sinta menos sozinho e que a gente possa ter essa troca. Porque imagina, né, essa época que a gente estava falando que a gente morou fora, que não tinha internet, que você ficava literalmente esperando carta do carteiro, né? Ai, tem a dona Jana, beijos. Tem umas pessoas que entram que não dá para você não falar, né? Desculpa, Claro, continua. imagina, fica à vontade. Então, primeiro, eu acho isso, acho que elas são um alento Sim. né, nesses tempos de confinamento, tanto do ponto de vista social, da gente poder, né, encontrar os amigos, fazer, né, eu tenho com a minha família, no fim de semana a gente faz um Zoom, minha mãe, meu irmão, né, meus Sim, sobrinhos e tal, que isso ajuda, né, a gente a matar a muito. saudade. E do ponto de vista profissional também, né? Essas lives que agora bombaram, e aí você tem oportunidade de ouvir essas conversas e de participar, porque também é importante, a gente tem que, né, continuar trabalhando e colocar a cabeça para funcionar e pensar em outras coisas, senão a gente vai surtar, né? Não, eu acho que uma Literalmente. das coisas que é muito legal é que hoje em dia de casa, porque tá todo mundo em casa, então, né, tem que falar Uhum. mas você consegue extrair tanto conteúdo legal, sabe? Você faz uma aula de yoga, você faz... Uma que eu não consegui ainda fazer através do Instagram é meditar. Eu vejo que tem pessoas que falam, bom, galera, agora... Eu também Aí, não. para mim, o meditar no Instagram, aí já é um passo além que não dá. Sei lá, rola até... Eu faço muito, a gente tem um grupo que a gente criou há 21 dias atrás, que a gente fez um grupo de meditação pelo WhatsApp e a gente vai logo mais lançar o segundo. E funcionou assim, a gente está com mais de 100 pessoas no grupo, todo mundo realmente curtiu, Focado. assistiu, que ajudou, engajou. Agora, no Instagram, para mim, eu acho que tem uma energia muito mais dinâmica, né? É uma energia muito... Mas, ao mesmo tempo, alongamento, aprendizado. Eu fiz uma de alongamento. É legal. E você não se sente sozinho, né? Então, assim, tem muito conteúdo que antes a gente estava numa sociedade que tudo era pago, né? Então, eu te dou, para você ter um gostinho do que eu faço, tem... Agora, de repente, abriu, né? Todo mundo se abriu para falar, como é que eu posso ajudar? Isso eu acho tão bacana. E o Instagram ajuda muito, né? Em poder compartilhar e ajudar. Eu estava num webinar ontem com o pessoal da Ford, da revista de Nova York, e eles estavam falando como as pessoas estão se ajudando mais que nunca, né? Então, tudo bem, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas tinha até as pessoas punham na porta, olha, eu tenho 75 anos, estou com medo de ir para o supermercado. Aí a pessoa passava e falou, eu estou indo, me dá a lista e o dinheiro que eu moro do lado. Aí eles põem no supermercado até papel higiênico, pega um e deixa um. Se você tiver mais, deixa um, entendeu? É aquela brincadeira de exatamente. Vamos ajudar os próximos. Muito legal. Eu acho que isso é uma... Muito. Aqui no Rio também eu tenho um amigo que pegou o Covid, mas assim, tá bem, não chegou, ficou em casa e tal, agora já tá recuperado. Mas aí a gente ligava para ele, né, para saber se estava precisando de alguma coisa, porque ele mora muito perto aqui, né? Pode fazer compra para você. Ele falou, olha, nem sabia que eu tinha tantos vizinhos. Meus vizinhos aqui, cada dia um deixa uma coisa para mim, não tô precisando de nada, tô sendo super bem tratado. Olha que legal. Então, isso realmente é curioso, né? Uma boa vontade que surge, às vezes, de quem você não espera. Mas só para falar aqui ainda do Instagram, que eu acho que, né, o que está acontecendo muito, a gente que lida com turismo, né, diariamente e que produz conteúdo sobre turismo, que é agora um assunto que as pessoas não estão interessadas, porque elas não podem viajar, né? Então, eu acho também que é uma alternativa que a gente, pelo menos, consegue falar de outras coisas. Né, ou discutir sobre turismo, ou, produzir outros conteúdos relacionados que vão interessar. Tipo, o que a gente está fazendo agora. Tipo, os talks que você está fazendo, né? Isso tudo graças ao Instagram, né?
Sem dúvida. Não, sem dúvida. E é super importante. Eu estava falando com uma amiga nossa, Fernanda Florê, que eu adoro também. Tem um conteúdo de viagem com criança incrível. E assim, é muito engraçado porque de repente amigas que talvez não seguiam ela antes, agora falam, meu, você tem que seguir. Ela está ensinando como limpar colchão, como limpar o banheiro da melhor maneira possível. E assim, é engraçado porque ela nunca, eu tenho certeza que a Fê nunca pensou que ela faria isso, mas de repente você tem que se reinventar. E você que sempre falou tanto de turismo e estava sempre falando em loco, né? Você tirava. Como é que você está se transformando nessa? Qual está sendo os temas e conteúdo que você está achando mais relevante? Não, ótima pergunta. Eu digo que eu transformei temporariamente o You Must Go em You Must Stay. E funciona perfeito também. Pois é, porque a gente tem que passar essa mensagem, né? Ainda mais nós que somos comunicadoras, que é para ficar em casa. Sim. Então, eu tô trabalhando feito louca, eu e minha equipe, produzindo conteúdos de o que fazer em casa, né? Então, por exemplo, os assuntos que têm feito mais sucesso são as séries, né? Séries e filmes, que aí eu falo de séries e filmes sobre viagem. Então, subi ontem um post de 10 séries passadas em Nova York para você matar as saudades da Big Apple. Ah, legal. Então, eu falo das 10 séries, tanto clássicos como Friends, Sex and the City, como as mais recentes, The Morning Show, Divorce e tal. Aí, já fiz 10 séries passadas em Washington, D.C., filmes e séries que remetem à viagem e à gastronomia. E fazendo muitos posts de delivery, porque como eu também cubro muito gastronomia, então pelo menos eu tô tendo esse viés que tá me salvando em termos de interesse, porque a gente hoje pensa muito em comida, né? Assim, você acorda já pensando o que vai ser o almoço, o que vai ser o jantar, né? Se você vai produzir, se você vai pedir, se tem alguém em casa que cozinhe. Então isso também virou muito centro super de interesse, né? E só uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar, nessa época do início do You Must Go, que aí quando o blog começou a caminhar devagarinho, aí teve um dia que eu pensei assim, poxa, eu tô falando sobre restaurantes em Paris, Nova York, Los Angeles, por que eu não falar de restaurantes do Rio, que é onde eu moro? Adoro sair para comer, né? Sempre gostei, adoro comer bem. Então vou começar a falar também dos restaurantes daqui. E aí, essa me abriu essa porta para gastronomia, até porque turismo e gastronomia andam juntas, né? A gente viaja muito para comer. E então, aí as assessorias de gastronomia começaram a me convidar, né, para conhecer restaurantes novos, para cada troca de menu. Aí eu comecei a virar jurada dos prêmios, aí virei jurada do prêmio da Veja Rio, jurada do Rio Gastronomia, que é o prêmio do Globo. Então, foi uma área também que se abriu. E aí o You Must Go, e aí lá fora, mais ainda, né? Até porque a gente sabe que os hotéis, todos os hotéis de luxo, né, prezam muito pela boa gastronomia. Sem então, dúvida. Pode-se dizer que o Must Go é um site de turismo e gastronomia. Então, agora, a gastronomia virou um forte pilar, assim, que eu tô me agarrando para continuar produzindo esses conteúdos que estão interessando muita gente nos dias de hoje. O grande desafio é se manter relevante, né? Então as coisas vão mudando e você realmente tem que ter um jogo de cintura para conseguir e criatividade para conseguir manter a peteca indo, né? A peteca no ar. Exato. Eu acho que essa história de gastronomia, ele tem um histórico muito legal. A gente fez o primeiro TL Talk que fizemos na tele faz anos. Eu acho que a gente começou com isso, nunca virtual, nunca imaginei que seria uma coisa virtual, mas um dos nossos convidados foi o Josimar Mello, que eu adoro. E ele contou a história de como antigamente ninguém viajava para comer. Você viajava e daí você procurava onde você come uma, né, sei lá, eu tô para num botequinho, come alguma coisa, mas eu tava lá para bater certos pontos turísticos, históricos, culturais. E ele conta a história de como isso foi mudando. E é muito bacana essa história. E sem dúvida, hoje é impossível você pensar em viajar sem ter um plano gastronômico casado, né? Sendo que se você é uma pessoa que é mega ligada à gastronomia ou não, um vai com o outro, eles estão juntos, sem dúvida. E me fala uma coisa, da onde você tira essa inspiração? O que você está seguindo? Da onde que você tem alguns? Quais são teus, sei lá, teus sites, teus blogs, teus livros, tuas revistas? Da onde você se inspira? Você diz no geral ou nesse momento?
de agora. Bom, hoje mais que nunca, porque o que era antes mudou, né? Eu acho que nada do que... Algumas coisas, mas muito mudou. Muitas coisas mudaram porque antes você estava se inspirando para onde você ia viajar. Agora Exato. você está se inspirando no que fazer em casa. Então, da onde você tira essas ideias? Tem alguma referência para você? Eu acho que é um misto, Tina. Assim, tem cara da pamonha, pelo visto, não está em isolamento, está gritando aqui na minha rua. Não sei se você consegue ouvir. Eu acho Para que quem está assim, fora do Brasil, isso é uma delícia, viu? Quando eu morei fora do Brasil, escutar o pamonha era tipo, nossa, que delícia! voltei, né? Eu acho que assim, tem um lado de percepção minha, né? Então, esse lado que eu estava contando das séries. Eu sou Sim. aficionada por séries, então eu e meu marido, né, ele trabalha com entretenimento, né, com música e, enfim, sempre trabalhou em gravadora, então eu também, né, sempre trabalhei com entretenimento, cultura, então a gente adora cinema, séries, teatro. Então, é uma coisa minha e aí foram inspirações Legal. minhas mesmo, entendeu? Então, por Muito exemplo, legal. alguns posts eu até já tinha. Esse post de 10 séries passadas em Washington. Não, 5, eu acho. Porque são séries que eu vi todas, entendeu? Scandal, House of Cards, The Americans. Então, já é uma Legal. coisa. Como é uma coisa que E aí volta para o que você falou, né? Você tem que falar de alguma coisa que você domina. Então, aí você tem que ter visto. Não dá para você falar, eu ouvi falar que é legal essa série. Aí não pega, né? Exatamente. Então, é uma coisa que veio dentro de mim. Eu comecei a pensar. Falei, poxa, todo mundo tá em casa, as pessoas, né? Netflix tá bombando. Vou fazer mais posts de séries. Então, eu já tinha Claro. eu já tinha um post super acessado, mas tipo muito antigo, que eram filmes sobre viagem, sabe? Então, eu dei uma atualizada nele. Aí fiquei Legal. pensando nessas séries. Aí esse de Nova York eu pensei outro dia, né? Eu falei, poxa, tem tanta série de Nova York, vou fazer um só sobre séries de Nova York. Aí eu conheci através de uma amiga minha em comum e do Instagram, uma brasileira que mora em Tel Aviv há 10 anos. Aí a gente fiz até chamar ela para fazer uma live outro dia, para a gente falar sobre Israel, Que legal. né? Que é um destino fantástico. Ela tem um blog que Fantástico, um chama... dos meus favoritos. Também adoro. Ela tem um blog que chama Minha Alma Viajante. Aí eu tive essa ideia e pedi para ela. Aí eu falei, Mônica, você não quer fazer um post sobre séries passadas em Israel? Porque tem várias. Aí ela fez post também bombou, entendeu? Eu não sei se você já viu. Tem Falda, que é um sucesso absoluto, que é maravilhosa. Claro. Né? Tem. Aí tem The Spy. Não, tem The Spy. The Spy, eu pirei. Exatamente. Eu pirei. Assim, eu não conseguia parar de falar. Eu fiquei completamente tipo, em ódio. Não, Também The Spy. amei. Quem não assistiu, tem que assistir. E ainda o fato que é uma história verídica. Exato. Assim, um cara incrível, né? Assim, fantástico. Eu já amava Israel, então aí você sai mais fã ainda, né? Exatamente. Mas depois vê esse post. Aí tem Shitzel, que aí são sobre os judeus ortodoxos. Sim, eu tava falando disso ontem. Nossa, estamos muito alinhadas. Onde é que tá esse post? Explica direitinho como é que eu encontro isso. Vai lá no You Must Go. Aí, agora, então, eu criei essa categoria You Must Stay. Então, tá. a categoria onde está as dicas das séries? Exatamente. Cadê? Ó, minha cunhada aí, lê, presta atenção. youmustgo.com.br. Tá. Posso colocar aqui nos stories depois o link. Aí, assim que você abre, você já vai ver que tem essa categoria You Must Stay, que são só esses posts que eu fiz nesse, né, um pouco mais de 30 dias que a gente está em isolamento. E aí, mas se você colocar séries Israel, vai aparecer. Tem aí minha cunhada, que eu sou super fã também, ela tá fazendo um comentário interessante. Se você tem algumas que dá para ver com teens, que dá para ver com as crianças, olha que coisa legal. Você podia fazer, porque assim, os pais é tenso pra caramba, é maravilhoso, mas é tenso. Eu não conseguia dormir depois de tão, verdade, né? Porque realmente é uma história de um espião. Mas eu acho que seria uma coisa super interessante de ter, porque tem final de semana, eu quero aproveitar e estar com a minha filha, mas aí você fica, putz, será que esse dá? Será que esse tem conteúdo muito forte? Será que ela vai morrer de medo, né? É uma boa. Ó, ela já tá no teu site aí, ó, que ótimo, bom. Que bom. Depois me fala se gostou. O link, aqui que tá pedindo para colocar o link. Gente, é porque aqui falar, escrever... Falar, escrever, ler e fazer a pergunta, eu sei. Mas eu vou tentar. Mas se colocar You Must Go no Google, ele já direciona.
O Glee é super legal também, que é verdade, para criança é Qual? muito bom. Glee, aquele de música, sabe? Que é sim. É ótimo para criança. Minha filha tem minha filha tem 11 anos e ela descobriu Friends. E ela tá assim, Que amor. é tão bonitinho. Só que assim, Imagino. o problema, eu amo séries, eu tenho que me segurar, porque eu fico completamente viciada, eu não durmo, né? Mas aquele negócio de mais um, então eu tive que me proibir de assistir séries, porque minha vida dá uma mexida ali que eu não consigo administrar. É verdade. A Kiki tá demais. falando que adorou Califato. Eu acabei de ver ontem. Califato também é tipo The Spy. Só que é passado em Estocolmo e na Síria. Uau! Ai, meu Deus, Então vou até tomar também nota. sobre eles, os sírios, né? Eles acabam raptando garotas muçulmanas que vivem em Estocolmo para levar para a Síria e para casarem elas com ainda adolescentes. Nossa. Um horror. E não, também e falando mexe em muito. série, a única coisa que eu tô assim com um relacionamento estranho com essa série, eu sigo muito a CNN, né? Porque eu sou brasileira, sou americana e sou tcheca. Então eu tenho aí uma nacionalidade meio complicada. Mas e a notícia dos Estados Unidos, a política americana é uma coisa que eu gosto. Eu acho que é um pouco mais linear do que a brasileira, meu. É difícil pra caramba aqui. Sim. É realmente único o Brasil. Mas saiu muito no CNN sobre o Lion King, não, o Tiger King. Eu vi. Meu, já. É assim, é uma realidade tão bizarra, Rê, parece ficção, assim, né? Não, e o mais bizarro é que é um documentário, então não dá Exatamente. nem... Tipo, o cara começou a fazer enquanto a coisa ia acontecendo. Você fala, não é possível. Não, gente aqueles louca. caras só tem maluco. Só né? tem... É um maluco atrás do outro. Mas vamos explicar para o pessoal que não conhece. É um documentário que está no Netflix sobre criadores de tigres nos Estados Unidos, né? Que o curioso é que os Estados Unidos são tão democráticos que é permitido, né? Não, é um absurdo. O não cara assim, não é nem democrático, é um absurdo. São pessoas que criam tigres, assim, moram em lugares né, enormes, tipo em fazendas, né? E elas têm como se fosse um zoológico próprio. Porque na verdade, em teoria, você não pode ter um tigre, você pode ter um zoológico privado. Então, é um espacinho meio cinza aí no meio da lei. E assim, você imagina que o que eu achei incrível é que tem mais tigres nos Estados Unidos, nas casas... Em cativeiro... Não, esse incrível. Dado é incrível. Eu tô querendo fazer um post. Foi a Samantha Schmutz, que tá morando em Miami, atriz, também que é minha amiga. Eu fiz uma live com ela que me indicou. Aí... Então, a Lê tá perguntando se é bom. Então, eu não sei falar se é bom, porque é tão absurdo e é pessoal tão Mas louco. É muito interessante, né? É super interessante. Eu não tinha ideia que uma realidade dessa nem existia. Assim, não, acho que ninguém. Eu não sabia que o negócio existia. Então, eu tô no 3º quarto e o negócio tá ficando tão louco eu terminei que você não sabe... já. Você terminou? Eu não sei. Nossa, Fica pior, muito né? pior. Não, então, eu falo, não dá mais pra assistir. A coisa tá muito doida. Só que vai rolando e você fala, gente, isso aqui é real. É as pessoas falando de si mesmo, não é? E o negócio é muito louco, porque o cara tava fazendo documentário enquanto acontecia. Lê, assiste, depois a gente bate papo, porque dá pra ficar... vou botar aqui, Tiger King. King. Esse eu ainda não coloquei no blog, eu acho que acho que vou fazer um post só de documentários, que aí ele pode entrar, né? Sim, porque não é bem, é um documentário. É um documentário. Mas é isso que a gente falou, é um documentário em série, né? Eu nunca tinha visto um documentário em série. Não, e é porque normalmente você não tem a pessoa filmando durante anos e anos e tanto conteúdo. Não, o cara tem um conteúdo absurdo. E isso é o mais interessante, né? Meu, assassinato, suicídio, vai você fala, que coisa doida. Muito, não, muito. Tem um documentário que me indicaram, que falaram que também é muito bom, que eu tô louca pra ver, que é sobre contrabando de vinho. Já ouviu falar? Chama Sour Grape. Não, Lê, anota aí. Minha família, eles curtem um vinho, então contrabando de vinho já tocou aí na veia. Eu também, foi uma amiga minha que me indicou, que também parece que é bem interessante. Legal.
Não, olha, saímos aqui num viés que tocou numa, né, num tema que tá todo mundo. Ah, mas é gostoso isso, porque é incrível, tem tanto conteúdo, tem tanto seriado, que você, na hora de assistir, você chega e olha pra tela e fala, meu, eu não lembro de nenhum. Tipo, então, assim, é Exato. super importante ter esse caminho teu do seriado, especialmente sabendo que você assistiu, que você está Uhum. comentando, que você está agrupando eles de algum jeito, que tem alguma lógica. Mas eu acho que vale a pena você fazer seriados com teens, porque teens Uma não é boa. criança, entendeu? Mas é só que tem que Uhum. ter, dá para ser um conteúdo legal, mas ele só tem que, eles têm que conseguir dormir, talvez, à noite, né? Sem dúvida. Não, mas bem, bem legal. Agradeço, eu te adorei. Pessoalmente, eu já tirei alguma coisa aqui que eu vou usar, com certeza. Ótimo. Bom, voltando ao mundo de viagem, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que você conhece a TL e você viajou muito dentro do nosso universo de propriedades, né? Acho que Uhum. você é uma das que mais conhece os nossos hotéis, que é uma Que maravilha. bom, que bom. Muito, eu acho que já foi para 10, 12, sei lá, um monte. Acho que por aí, é. Que bacana. Assim, quando você pensa em hotéis TL, vai, que te, dos que você já vivenciou, que você foi, o que brilha nos olhos, assim, que você fala, eu sinto saudades, ou eu gostaria de voltar? Eu acho que os hotéis da TL, né, por serem todos hotéis de luxo, hotel 5 estrelas, acho que eles prezam muito pelos pilares da hotelaria de luxo, né, que são serviço, gastronomia, bem-estar e localização. Que eu acho que é o É, que né, é o fundamental na hora de você escolher um hotel, e que é o que eu costumo dizer muito, né, quando as pessoas, mas é tão caro, mas, gente, você não, tudo está embutido no preço, né? é. Localização, poxa, se eu penso no La Réserve, aquele hotel Nossa, fantástico, né? Você tá do lado da Champs-Élysées, você tá do lado do Burburinho, mas numa, né, Rue Gabrielle, aquela ruazinha micra, silenciosa, que você não residencial, ouve né? nenhum ruído residencial e você está, né, no meio de um quartier onde você tem tudo, onde você faz muita coisa a pé. Então, né, localização eu acho que é um dos principais na hora de você escolher um hotel. O Magnolia, em Santiago, que é um hotel que eu me apaixonei. Que graça de hotel, Tina. É um charme, né? Nossa, fiquei encantada, né? Um hotel boutique, 5 estrelas, todo novinho, aquela, né, uma mansão dos anos 30, toda reformada. E no centro de Santiago, né? Você faz também muita coisa a pé, você tem É, o é. parque ali em frente, você tem museus, a Lastaria ali do lado, todos os bares, né? É muito Então, legal. Eu acho que especialmente o que você está falando, que eu gosto, na curadoria que a gente faz, eu acho que muitos deles têm um negócio de você se sentir em casa, né? E, assim, uhum, eu tive uma escola, além da universidade, eu tive uma escola muito de cadeia, né? E eu acho que foram, de verdade, eu vejo isso como uma extensão do meu aprendizado, né? Eu tive a uhum, oportunidade de trabalhar com o Ritz-Carlton, fiz a abertura do Ritz-Carlton em Battery Park, em Nova York, e eles têm uns procedimentos e uns processos e uma organização e uma filosofia de We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen, que é tão, na minha, até hoje, quando eu abri a tele, foi fundamental. Eu usei muito do Credo e tudo isso que eles têm. O Four Seasons também, eu trabalhei com eles em Singapura e, juro, Mandarin Oriental, trabalhei em Nova York, o Hyatt em Paris, mas no final do dia, eu acho que hoje, né, que também mudam as coisas, esses hotéis que você está mencionando, eles têm é uma casinha, né? O hotel te abraça, sim, ele não tem aquele lobby gigante com o concierge exato. de um lado. Você entra e você podia estar em casa. Se você tivesse uma Uhum, pequena mansão, poderia ser tua uhum. casa, né? Exatamente, exatamente. E, Alguns não tem nem lobby, né? Esses dois, não, por exemplo, não tem nem lobby, o Magnolia e La não. Reserve, Não, não né? tem, é verdade. E assim, muito gostoso. Uma das vezes que a gente foi, eu fui com um grupo de hoteleiros, né? E o George, que estava aqui no começo, imagino que ele já saiu, que ele foi dormir, que ele tá, acho que nas Maldivas. Tá. É, era aniversário dele. Então nós chegamos, e porque não tem lobby, eu tinha organizado para tomar um champanhe no bar. Só que ali, é como se você entrasse na casa de alguém, o cara abriu uma champanhe, a gente ficou. Ele falou, mas, Exato. meu, eu tô em casa aqui, vocês organizam. Cadê o hotel? Eu falei, não, isso é hotel. Ele falou, mas Uhum, que luxo, né? Que gostoso. exatamente. Eu tive também, ainda não me hospedei, mas espero que em breve, depois que passar tudo isso, no Bairro Alto. Ah, Foi a minha última viagem em janeiro, que eu passei
passei o Réveillon em Paris e aí viajei um pouco pela Europa, ainda em janeiro. E aí a gente estive lá, eu e meu marido, a gente tomando um drink no terraço, aquele fim de tarde lindo, com aquele céu de Lisboa. Então, assim, que tarde agradável, sabe? Não, o Depois de um bairro super alto. almoço. E aí, né? E assim, e aí você vê de tudo. Alguém que tá ali no laptop trabalhando, tomando um drink sozinho, sabe? Casais, grupos, né? Um astral, assim, uma vibe tão legal. E eu Muito acho que legal. É muito gostoso. Eles têm também o lado de design dele, da decoração, que é super aconchegante, mas eles fizeram um trabalho tão legal. Eu fui na semana que abriu, praticamente. Eu fui uma das primeiras. E assim, eu sou hoteleira, eu trabalhei 20 anos em hotelaria e eu sei que você abre um hotel e é difícil, né? Os procedimentos demoram um pouco, tem algum. Claro. Eu falava para eles, não é possível que vocês acabaram de abrir. Assim, a gastronomia foi uma das melhores que eu já... E olha que em Portugal é difícil, que se come bem pra caramba. Eu falava, mas como é possível que vocês acabaram de abrir? É um hotel que, assim, eu tenho uma paixão, um carinho, e Portugal é um destino que faz parte do... A gente tem essa ligação de família com eles. É uma coisa que você não tem essa distância. Não conheci. Não. Parece que você chega lá, fala oi, abraça, é verdade. vai almoçar, vira uma grande família. E outro que a localização é exemplar, né? Bairro Alto, Nossa, que você faz um monte de coisa a pé e não se cansa, né? Lisboa já não é uma cidade relativamente pequena, né, pra gente, que está acostumado com Rio e São Paulo, então, assim, muito fácil transitar ali. É uma pérola. E aí você tem o East, que aí já foge um pouco, porque é um hotel grande, mas que também é um hotel que oferece inúmeras atrações, né? Primeiro, por ele estar em cima do shopping mais recente de Miami, que é uma delícia, né? Que é um shopping que nunca tá cheio. E que é um você shopping pensa... ao ar livre, né? O Brickell ao ar City Center. livre. Então, o East fica em Downtown Miami, para quem não conhece, ele está anexado a um shopping que chama Brickell City Center. Eu acho que assim, é um produto feito para brasileiro, não é? Mas para quem vai, você fala, não, é muito gostoso, porque você tá... Mesma coisa, a localização. Você vai a pé para os restaurantes que tem uma região ali toda nova, super badalada, o melhor bar tá dentro do hotel. Exatamente. E, assim, que nem um amigo meu, ele acabou ficando só, acho que 1 ou 2 noites em Miami, fazendo conexão para, acho que era dezembro, ele ia esquiar. E os filhos queriam passar na loja Apple para comprar, eu não lembro mais se era o Apple Watch, alguma coisa assim. E eles chegaram tarde e tal. Eu falei, não, filho, vamos amanhã. E ficou aquele nhenhenhé. Não, pai, eu quero ir. Aí, assim, falou, sabe o quê? Eu não preciso nem sair do hotel. Põe um chinelo, vamos de pijama. Não saíram na rua, né? Você desce, cruza, você tá dentro da loja da Apple. Exatamente. Não. Maravilhoso. E a região da Brickell, que cada vez abrem mais restaurantes. E caminhar ali pelas ilhas da Brickell também é uma delícia. Né? Então é um lugar que, se você não faz questão de ficar em frente à praia, é um lugar que está muito perto de tudo também. Para ir à praia, você está perto da I-95, você vai a vários lugares ali em Miami muito rápido, de carro, né? E é muito bom. Um lugar que eu adoro. É adoro. importante para quem não conhece Miami. E eu sempre falo, se você quer ir para South Beach, viver a experiência South Beach, Brickell, você tem que pensar, e Brickell, que seria junto com Key Biscayne, você pode pensar como 2 destinos separados. Você pode fazer 2 viagens dentro de Miami, porque o ambiente é completamente diferente, a roupa, o estilo, o dia a dia, né? A energia é outra. Então, o que não dá é tentar falar, bom, eu vou ficar em Brickell e todo dia eu vou para South Beach. Aí não é o ideal, mas dá para dividir dependendo da viagem e fazer um roteirinho de conhecer 2 lados da mesma cidade, né? Sem dúvida. E a questão da gastronomia, né, que a gente já falou um pouco antes, que é algo também que eu prezo muito. Eu e Marcelo, meu marido, a gente sempre fala isso. Como é confortável você saber que você tem um dos melhores restaurantes da cidade dentro do seu hotel. Né? Como, por exemplo, no La Réserve, o Bairro Alto, o Magnolia, né? Quer dizer que é só você pegar o elevador e você tá ali, né? La Réserve, no caso, 2 restaurantes maravilhosos. Então, assim, você saber que você não... Ainda mais em lugares que faz frio, né? Para você sair, você tem que pegar o casaco, toda aquela função. Pode estar nevando, pode estar chovendo, né?
Não, e Então, também para quem tem filho, né? Essa realidade de ter que sair o tempo inteiro, ter que ficar pedindo room service o tempo inteiro, serviço ao quarto. Você fala, não, filho, vamos comer uma coisa, então desce. Ou aquela, assim, o maior luxo de tudo é descer, começa a criança, começa a ficar chata, então sobe, vai pro quarto, toma banho, assiste TV, que eu fico aqui, você fala, ai, exato. já tá nessa idade, é assim, uma delícia. Vai, sobe pro quarto, já põe pijama que eu vou curtir agora o jantar. E isso você... Antigamente, eu acho que se você fazia isso, você tinha que meio que, né, baixar um pouco a expectativa. Falar, bom, vamos ficar no hotel, é aquela coisa. E realmente não é. Desde que a gastronomia e a hotelaria, né, o turismo se juntaram realmente, o nível subiu, ter esse luxo de ter essa gastronomia tão incrível dentro do hotel é maravilhoso, realmente. E é uma coisa que lá fora, isso já vem de algum tempo, né? A gente sabe que nas grandes metrópoles, Nova York, Paris, Londres, Los Angeles, grande parte dos melhores restaurantes estão dentro de hotéis. Sim. Né? Que é algo que para a gente brasileiro, que é algo Rio de Janeiro, coletivo, lindo, maravilhoso. Acho que é pronunciamento demissão do Moro, alguma coisa assim, alguma coletiva. Mas eu acho que é algo que, né, no Brasil a gente ainda está engatinhando um pouco, mas que já melhorou muito, né? Que é dos próprios moradores frequentarem os hotéis. E que lá Sim. fora é muito comum. Né? Então, tanto de business dinner, como mesmo de uma comemoração, né? Vamos ter um jantar especial, então vamos jantar no Gabriel, né? Alguém tinha mencionado aqui antes também que dentro desse momento que a gente está vivendo, o Fasano está disponibilizando o takeaway pelo iFood. Aí eles até comentaram aqui, falaram, nossa, olha, quem diria, né? O Fasano pelo iFood. Tá mas aí tá aí um exemplo. O Gero também. Hoje meu almoço vai ser do Gero. Olha que... Então, entendeu? Então, assim, é um conforto, né? Você ter o Gero dentro da sua casa. Eu tô animada, daqui a pouco vai chegar meu almoço do Gero. Então, mas isso eu acho que é um hotel, eu mencionei o Fazano porque tá aí um hotel exemplar brasileiro com uma gastronomia fenomenal, né? Obviamente eles vieram da gastronomia, a hoteleria veio depois pro Rogério, mas então eu acho que a raiz deles vem do mundo do restaurante, da gastronomia, mas eles são fenomenais e é muito legal Também que acho. Pode curtir eles em casa, né? Exatamente. A Carla tá perguntando aqui hotéis intimistas no Brasil. O Fasano mesmo, né? É um hotel boutique, porque ele não tanto Fasano Rio, quanto São Paulo, quanto Salvador, são hotéis boutique, né? A gente pode considerar ele. E tá aí um conteúdo legal para você também elaborar dentro do mundo de viagem. Eu acho que todo mundo com quem eu venho falando, eu não senti ainda uma grande dúvida no fato de que, primeiro, quando as coisas começarem a voltar, o que vai voltar primeiro vai ser o turismo doméstico. Sim. E tem aí uma fome por conhecimento de turismo doméstico. Tanto é que quais são esses hotéis em São Paulo, no Rio e no Brasil afora, né? Então, eu acho que, especialmente focando nesse nicho que a gente trabalha, do luxo, muitas vezes eu acho que é cometer até um erro, que eu posso falar que é um erro até que eu cometi muito nessa correria de trabalho, sempre tá olhando para fora, viajando para fora, conhecendo, tem muita coisa para conhecer, e eu pequei muito em conhecer o Brasil. E não porque eu não queria, mas é só que aquela agenda de clientes fora do Brasil foi aquela coisa louca. E eu tô super ansiosa para falar, poxa, que gostoso, agora eu quero realmente mergulhar dentro do Brasil. E eu também estou procurando conteúdo para falar, bom, cadê? Porque existe uma das coisas, olhando na gastronomia, o meu almoço favorito, e eu como todo dia, e eu viajo, e a coisa que eu mais quero é o arroz, feijão, de casa. Meu arroz e feijão não sai da minha mesa do almoço de jeito nenhum. Você pode mudar tudo que vem em volta, mas o arroz e feijão para mim... E assim, morei fora do Brasil mais de 20 anos. E quando alguém fala, comidinha que você sonha, para mim é arroz e feijão com um franguinho bem feito em casa, aquela coisa bem simples. Aquela coisa. Então, o Brasil minha mãe entrou isso. Aqui. Minha mãe tá acompanhando a gente também. Dá um beijo para ela. Oi, mãe. E, aliás, eu não sei se você conhece, mas se não, você tem que ir, depois que os hotéis reabrirem, o Fasano Angra dos Reis. Eu fui, conheço. Você foi, né? Incrível, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eles têm ali uma área de shopping, restaurantes incrível. Exatamente. Fizeram um trabalho maravilhoso, conheço Aquela sim. praia, né, particular, muito linda, né?
Muito legal. Eu tive também minha última viagem pelo Brasil, antes de começar o isolamento, que foi para o Ceará, para o Hotel Casana, que é um hotel também Olha, muito tá especial bom? em Jeri. São 8 bangalôs, um projeto arquitetônico incrível. Então, você tem que fazer um post assim, vamos se programar para o amanhã, que vai ser doméstico, acho que daí ninguém tem dúvida, e Uhum. dá um help aí, faz uns roteirinhos para a gente saber como se organizar, como se programar, porque talvez no começo seja de carro, então a gente tem que saber quais são as opções de carro, e depois começar, né, sei lá, a fazer uma viagem quando as companhias aéreas voltarem, mas eu vou estar esperando esse conteúdo quando voltar a ser You Must Go, né? Agora a gente fica no You Must Stay, mas quando Deixa voltar... comigo. E Tina, qual é seu estado preferido no Brasil? Tirando São Paulo e Rio, que não conta. Então, difícil falar que não conta. Eu, na verdade, eu estou em Angra, então eu estou no Rio. Ah, você está em Angra! Eu tô em Angra. E olha, para mim, assim, quando acontece algum momento difícil na minha vida, quando eu tenho que enfrentar qualquer coisa que mexe com a gente, eu sempre faço um trabalho, eu fecho o olho e eu vou pro meu happy place, né? Pro meu lugar seguro, feliz, gostoso. E minha vida inteira foi assim, eu falo isso com a minha filha também, né? Quando ela tá triste ou ela tá... Eu falei, Sasha, respira e vai pro teu happy place, né? E tanto para ela quanto para mim é Angra. Então, assim, eu fecho o olho, eu chego em casa em Angra e o cheiro do verde, sabe? O barulho e o cheiro do mar e... Sei lá, é uma coisa que te abraça. Então, Imagina. para mim, é que não tô falando, é Rio, mas quando a gente fala em Rio de Janeiro, a gente pensa em Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, toda aquela coisa que eu também adoro. Eu morei no Rio um tempo, adorei morar lá, eu trabalhava no Intercontinental muito tempo atrás, tem uma época maravilhosa. Mas se eu tiver que... Aliás, isso é do mundo, tá? Se eu tiver que falar qual é o meu cantinho safe haven, meu cantinho que me abraça, é Angra, que é Rio. Claro, claro. Não, eu acho também que, né, no seu caso, para quem mora em São Paulo, você tem que ter um cantinho de natureza ou de mar, né? A gente aqui é diferente, né? Porque a praia tá aqui do lado. Sempre morei perto da praia, praia sempre fez parte do meu cotidiano, então é mais fácil, né? Você saber que o mar tá ali, você pode olhar para ele todo dia, mesmo que você não vá à praia. Mas para quem mora... Imagina, em São Paulo, eu tenho gêmeos, você sabe, eu tenho gêmeos de 1 ano e 8 meses agora. E a minha filha de 11 anos. Eu moro num apartamento em São Paulo. Então, assim, se eu fico imaginando as minhas amigas que estão em São Paulo, num apartamento com 3 filhos. Gente, assim, é uma realidade surreal, porque a criança tá subindo as paredes, e você também. Lógico, sabe? lógico. Então, assim, faz 40 dias, logo no comecinho que eu senti que o isolamento ia se fechar mesmo, falei, pessoal, vamos se instalar em Angra, vamos dar uma melhorada da internet lá e o nosso isolamento vai ser 100%. Agora a gente fica pensando, será que dá para ficar? Imagino. E como é que você faz nas viagens, para programação, para agradar todo mundo? Olha, eu acho que no final do dia, e assim, de novo, meus filhos ainda estão pequenos, os bebês, né? Mas o melhor, eu brinco que o melhor lugar para criança é com os pais, é que nem cachorro, é com o dono, né? Então, eu tento fazer uma programação que seja uma programação para todo mundo. Porque se eu vou ter que estar vivendo uma vida de criança o tempo inteiro ou viver separado, é muito difícil. Então, eu acho que eles se contentam com pequenas coisas, sabe? Um almoço favorito, porque minha filha pode ficar esperando. Depois as crianças terem uma brincadeirinha durante o dia. E aí a gente vai junto. Eu acho que a gente não faz uma programação diferente. Eu fico olhando agora... Uma coisa que esse live é que ele corta a gente. Eu podia ficar aqui batendo papo com você o resto do dia. Vamos ter que fazer uma segunda edição, Tina. Vamos fazer sim, Rê, porque agora a gente tem 1 minuto e meio. E eu não quero deixar de te agradecer. Eu adorei. Olha que bom que a gente está em isolamento. Foi ótimo. E olha que passou muito rápido, né? Não, passou. Eu preciso de muitas dicas. Você tem todas as dicas das séries, de filmes. Vamos trocando. Vamos Você também podia pensar em algum post para você fazer pro You Must Go.
Ah, pode contar comigo. Estamos aqui com equipe e tempo. Então, manda bala, manda a tua listinha que a gente faz. Tá ótimo. E manda um beijo pra sua sogra, que eu viajei com ela pra Pucon. É verdade! É Lembra? verdade, mando sim, mando sim. E eu queria, bom, um beijo enorme. Fique bem, fique em casa, né? You must stay, tá totalmente certa. E a gente vai se falando. E, de novo, muito obrigada. Para quem está em casa, fique com saúde, se cuidem. Isso, gente. E vamos bola para frente, só vamos ficar com ânimo, porque coisas boas vão sair disso. Vamos sim. Queria só mandar um beijo para Beth, Alain, Patrícia, todo mundo que acompanha a gente aqui. O Mundo Me Chama. Beijo, gente. Obrigada pelo convite, China. Obrigada. E 3 horas da tarde tem o TL Talk. Quem quiser, o link está no nosso bio do Instagram.